aí, turma, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos na nossa quarta aula desse módulo 2 de Direito Penal e você vai sair daqui passando para concurso de juiz, delegado, promotor. Professor, eu quero ser analista, tá bom demais, então pronto. Você vai passar para ser concurso de analista e por aí vai. E conhecimento é algo que ninguém te tira, né? Então vai valer a pena tudo isso que você está fazendo, porque às vezes a gente pensa, poxa, vou ficar estudando para concurso o tempo todo e não estou passando e estou deixando de ganhar dinheiro e aí, se eu não conseguir? Primeiro, você vai conseguir, então retire esse pensamento da sua cabeça. Segundo, enquanto não atingir o seu objetivo mesmo, você está adquirindo algo que ninguém te tira, que é exatamente esse o conhecimento. E, tia Lid, vamos ter fé, né? Tem que ter fé, muita fé. Qual comédia? Eu só fico vendo o pessoal brincando com a tia Lid no Facebook, eu acho barato. O menino que fez uma postagem, né? Tia Lid, me desorientei todinho. Aí ela, como se ela estivesse falando uma foto dela, dou nem confiança. Ô, comédia, vocês estão baratos. Bora lá, turma. Então a gente está estudando o conceito analítico ou estrutural de crime e a gente viu que prevalece a teoria tripartida, onde crime é fato típico, antijurídico e culpável. Aí a gente está estudando cada elemento desses substratos do crime. E agora a gente já estudou a conduta, que pode ser comissiva ou omissiva. Nessa aula, então, a gente passa a falar de dolo e de culpa. E a primeira coisa que eu queria conversar sobre dolo e culpa é que eu pedi para vocês colocarem esse conceito analítico de crime e plastificarem e botarem no banheiro para você tomar banho olhando, colocar no teto do seu quarto para quando você for dormir ficar olhando, colocar na frente da sua mesa de estudo para você sempre ficar olhando, porque o ser humano só aprende pela repetição ou pela dor. Beleza. E aí tá na hora da gente aprofundar um pouquinho mais esse conceito. E esse conceito, do jeito que tá aqui, é de acordo com a teoria finalista de crime. Então nós, o Código Penal, adotou a teoria finalista de crime. E o que caracteriza a teoria finalista de crime? A teoria finalista de crime, ela é caracterizada exatamente pelo fato de o dolo e o da culpa estarem no fato típico. O dolo e a culpa, de acordo com a teoria finalista, que é o que a gente adota, estão no fato típico. Antes da teoria finalista, existiram duas teorias. A teoria causalista, ou teoria clássica, e a teoria neocantista ou neoclássica. Então deixa eu escrever. Antes da teoria finalista, existiam duas teorias. Existiram a teoria causalista, ou também chamada teoria clássica, e existia também a teoria, a teoria neocantista, ou teoria neoclássica. Teoria neocantista, então deixa eu colocar aqui, e dois, teoria neocantista, neocantista, ou teoria neoclássica. Beleza. E o que é que essas duas elas diziam de diferente da teoria finalista, que é a que a gente adota? Como a gente viu, na teoria finalista, o dolo e a culpa estão no fato típico. E na teoria causalista e na teoria neocantista, o que é que elas diziam de diferente? Professor, preciso saber? Precisa, porque às vezes cai, principalmente nos concursos mais difíceis. Turma, tanto para a teoria causalista como para a teoria neocantista, dolo e culpa não estavam no fato típico. Dolo e culpa estava na culpabilidade. Então, tanto na teoria causalista como na teoria neocantista, dolo e culpa não estavam no fato típico, dolo e culpa estavam na culpabilidade. Na primeira teoria, que é a teoria causalista, a culpabilidade, ela tinha como elementos, não esses três que estão aqui. Na teoria causalista, a culpabilidade tinha como elementos a imputabilidade, tinha como elementos o dolo e a culpa. Então, olha o que é que eu estou dizendo. O conceito analítico ou estrutural de crime, do jeito que está aqui a gente estudando,
é com base na teoria finalista que foi adotada pelo direito penal brasileiro. Só que eu estou te explicando duas teorias anteriores à teoria finalista, que é a teoria causalista e a teoria neocantista. Pela teoria causalista e neocantista, nas duas, dolo e culpa não estão no fato típico. Para as duas, dolo e culpa estão na culpabilidade. Acontece que agora eu estou te explicando como é que era a teoria causalista ou clássica, que foi a primeira. Para a teoria causalista ou clássica, a culpabilidade não tinha todos esses três elementos. Os elementos da culpabilidade para a teoria causalista ou clássica eram tão somente a imputabilidade, dolo e culpa. Só esses três. Culpabilidade tinha como elementos a imputabilidade, dolo e culpa. Não existia esses outros dois. Não existia o potencial consciência da ilicitude e não existia a exigibilidade de conduta diversa. Pronto. Essa era a teoria causalista. Para a teoria neocantista, aí a imputabilidade, ela ganhou os outros elementos que a gente tem hoje. A imputabilidade, esse outro elemento potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Mas veja bem, como o dolo estava dentro da culpabilidade, esse elemento potencial consciência da ilicitude era chamado de atual consciência da ilicitude. Então veja, com a teoria neocantista, a imputabilidade passou a ter esses elementos já. Imputabilidade, atual consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Como assim, professor? Turma, nessa época da teoria neocantista, a gente tinha o chamado dolo normativo. O que é o dolo normativo? Dolo normativo é diferente do dolo puro. A gente tem hoje o dolo puro, que é da teoria finalista. Quando eu for conceituar dolo, eu vou te dizer assim, ó. Dolo é vontade de cometer a infração penal e a consciência de que está cometendo. Então, para essa teoria, dolo é vontade, para a teoria finalista, que é a que a gente tem hoje, você já pode anotar. Dolo para a gente é o dolo puro, que é o dolo. Que dolo é vontade de cometer a infração penal e a consciência de que está cometendo. Pois é, só que na teoria anterior à nossa, na neocantista, onde dolo e culpa estava na culpabilidade, eu estou falando que ao invés de ter potencial consciência da ilicitude, era atual consciência da ilicitude. E por que era atual consciência da ilicitude? Exatamente porque o dolo estava na culpabilidade. Qual dolo? Dolo puro, professor? Não. O dolo da teoria neocantista era o chamado dolo normativo. E o dolo normativo é aquele que, além da vontade e da consciência, tinha, então, além da vontade, além da consciência, tinha também esse elemento aqui, atual consciência da ilicitude. Atual consciência da ilicitude. Então, nessa época da teoria neocantista, só existia dolo se existisse vontade de cometer a infração, consciência de que estava cometendo a infração e também a atual consciência da ilicitude. Veja, enquanto para a teoria finalista, que é a nossa hoje, o dolo é o dolo puro, onde dolo é só vontade e consciência, na teoria anterior, na teoria neocantista ou neoclássica, o dolo tinha vontade, para ter dolo tinha que ter vontade de cometer a infração penal, consciência de que estava cometendo a infração penal e a atual consciência da ilicitude, já que para a teoria neocantista ou neoclássica, o dolo e a culpa estavam na culpabilidade. Professor, e qual é a diferença entre potencial consciência da ilicitude e atual consciência da ilicitude? Veja, quando, para a teoria finalista, eu falei para vocês que eram três teorias, que existiam duas teorias antes da finalista, a causalista, a neocantista e a finalista. Vocês estão percebendo que a diferença principal é que nas duas anteriores, dolo e culpa estavam na culpabilidade e na nossa, na atual, na finalista, dolo e culpa estão no fato típico.
Perfeito. Aí vocês perceberam, e eu quero que vocês percebam agora, que na teoria finalista, quando dolo e culpa saíram da culpabilidade e foram para o fato típico, ao invés de ser atual consciência da ilicitude, na teoria finalista, como dolo e culpa estão no fato típico, passou a ser potencial consciência da ilicitude. Então veja bem, para a teoria finalista, quando dolo e culpa saíram da culpabilidade e foram para o fato típico, ao invés de ser atual consciência da ilicitude, como era na teoria anterior, na teoria neocantista, virou potencial consciência da ilicitude. E aí, professor, afinal, qual é a diferença entre atual consciência da ilicitude da teoria neocantista e potencial consciência da ilicitude? É porque, meus queridos amigos, na teoria neocantista, só ia existir crime, só ia existir dolo, ou só ia existir culpabilidade, portanto, se o cara, além de vontade de cometer a infração, a consciência de que estava cometendo, tivesse consciência naquela hora que aquilo que ele estava praticando era crime. Então veja, para a teoria neocantista, existe a atual consciência da ilicitude. E a atual consciência da ilicitude significa dizer que só haveria crime se o cara soubesse naquela hora que o que ele estava fazendo era crime. Por exemplo, veio um holandês para cá pro Brasil e ele fumou uma maconhazinha. Ele, se ficasse caracterizado que ele não sabia que portar maconha para consumo pessoal aqui no Brasil é crime, para a teoria neocantista não teria crime para ele. Por quê? Porque para a teoria neocantista, a consciência da ilicitude, ou seja, a consciência que aquela conduta que ele está praticando é ilícita, tinha que ser atual, tinha que ser na hora. Se na hora da prática da conduta, o indivíduo não sabia que ele estava praticando crime, que aquela conduta que ele estava praticando era crime, não tinha crime para ele. Então o holandês, mesmo que ele pudesse saber que fumar maconha aqui no Brasil é crime, se ficasse caracterizado que quando ele estava fumando maconha, portando droga para consumo pessoal aqui no Brasil, isso não era crime, simplesmente não teria crime para ele. Por quê? Porque na hora que ele estava lá portando maconha para consumo pessoal, ele não sabia que era crime. Agora sim era muito bom. Porque como é que vai provar? E no direito penal, vocês sabem que na dúvida, se o juiz ficar na dúvida, ele absolve o réu, não é assim? Então era muito bom na teoria neocantista ou neoclássica, porque bastava você dizer, juiz, olha, o meu cliente sabia exatamente que estava portando droga para consumo pessoal. Ele só não sabia naquela hora que portar droga para consumo pessoal aqui no Brasil é crime. Teoria neocantista, exatamente isso. Só que você sabe que aqui no Brasil, ninguém se escusa da lei alegando que não a conhece. Ou seja, quando dolo e culpa foram para o fato típico e saíram da culpabilidade, deixou de ser atual consciência da ilicitude e virou potencial consciência da ilicitude. E potencial consciência da ilicitude significa dizer, vai ter culpabilidade, seja o cara sabendo, tendo consciência que aquele fato que ele está praticando é ilícito, ou pelo menos tendo a possibilidade de saber. Então aqui no Brasil, aqui para a teoria finalista, como é potencial consciência da ilicitude, potencial significa, pessoal, que mesmo que você não soubesse que aquilo ali era crime, você tinha a possibilidade de saber que aquilo ali era crime. Então o holandês, quando vem para o Brasil e porta droga para consumo pessoal, pode até ser que ele não saiba que portar droga para consumo pessoal aqui no Brasil é crime. Mas o holandês, com iPhone, acesso à internet, andou de avião, tem jornal, tem internet, tudo. Ele podia até não saber que portar droga para consumo pessoal aqui no Brasil é crime, mas ele tinha a possibilidade de saber. E quando, para a teoria finalista, existe o potencial consciência da ilicitude, vai importar ou se ele sabia que aquela conduta era proibida, ou se ele tinha a possibilidade de saber, ainda que ele efetivamente não soubesse.
Então essa é a diferença do atual consciência da licitude para a teoria neocantista para a potencial consciência da licitude para a teoria finalista. No atual consciência da licitude, só vai ter crime se o cara soubesse na hora que aquela conduta era proibida como crime. Já para a teoria finalista, que é a nossa, vai ter crime se o cara na hora souber que aquilo que ele está praticando é crime, ou pelo menos tinha a possibilidade de saber que aquela conduta que ele está praticando é crime. Tudo bem, pessoal? Olha, talvez isso pareça difícil, mas eu lhe prometo que quando você respirar, ler o que você anotou, assistir a aula de novo, você vai entender perfeitamente, porque isso não é difícil. Basta você pegar esses conceitos. Opa, teoria causalista e neocantista, dolo e culpa estão na culpabilidade. Finalista, que é a nossa, dolo e culpa estão no fato típico. Teoria causalista tem como elementos da culpabilidade, imputabilidade, dolo e culpa. Teoria neoclássica ou neocantista tem como elementos da culpabilidade a imputabilidade, a atual consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa, dolo e culpa. Agora, quando dolo e culpa saíram da culpabilidade e foram para o fato típico na teoria finalista, o que era atual consciência da ilicitude, na teoria neocantista, com dolo normativo, virou potencial consciência da ilicitude. Beleza, pessoal? Vamos respirar. Pronto. Então vamos lá. O que a gente vai trabalhar agora é dolo e culpa. E sabendo que o Brasil adotou a teoria finalista, sabendo que fato típico é onde tem o dolo e a culpa, a gente passa a falar sobre esse elemento chamado dolo. E o dolo, como vocês acabaram de perceber, ainda está dentro da conduta. Como eu falei para vocês, o dolo é a vontade consciente dirigida a um fato. Como assim, professor? Dolo é vontade e consciência dirigida a um fato. Dolo é vontade de cometer a infração, a consciência de que está cometendo a infração penal. Então é a vontade e a consciência dirigida a um fato criminoso. Então dolo é vontade e consciência, é a vontade de cometer a infração penal, é a consciência de que está cometendo, dirigida a esse fato criminoso. Tem muito livro que conceitua dolo assim: dolo é a vontade livre e consciente dirigida a um fato. A única observação que eu faço aqui é que esse conceito ele não é 100% correto. Quando você lê no livro que o dolo é a vontade livre e consciente dirigida a um fato, dirigida a um crime. Por quê? Porque liberdade está dentro da culpabilidade. E o dolo, como a gente viu, está dentro do fato típico. E quando eu falo de liberdade da conduta, eu estou falando de culpabilidade. Por exemplo, quando eu falei do exemplo que o gerente do banco recebeu um e-mail, uma mensagem de texto com foto do filho com a arma na cabeça, mandando ele transferir a conta, você não pode dizer que aquele gerente de banco tinha liberdade na vontade dele de não transferir. Porque se ele não transferisse, matava o filho dele. Ele estava sob coação moral irresistível. E como era uma coação moral irresistível, ele não tinha liberdade na vontade dele. Então conceituar dolo como dolo é a vontade livre e consciente não está 100% correto, já que liberdade está dentro da vontade. Beleza. Aí, turma, o dolo ele está conceituado, ele está disposto no artigo 18, inciso 1 do Código Penal, onde se fala: disse o crime doloso quando a gente quis o resultado, e quando a gente quis o resultado, a gente diz que é o dolo direto, ou assumir o risco de produzi-lo. Aqui, ele assumiu o risco de produzir, a gente tem o chamado dolo eventual. Ah, professor, que legal, tem só essas modalidades de dolo para eu memorizar. Na realidade, não. Na realidade, a gente tem algumas modalidades de dolo que a gente vai ver mais no próximo slide seguinte. Pois é. E já a culpa, que eu vou falar de culpa depois que eu acabar de falar de dolo, culpa está definido no artigo 18, inciso 2º, que diz que disse o crime culposo, inciso 2, quando a gente deu causa ao resultado por imprudência, negligência e imperícia.
A gente vai ver, na realidade, assim que eu acabar de falar de dolo, que para ter crime culposo precisa muito mais do que esses elementos. Imprudência, negligência e perícia. Para ter crime culposo precisa de vários elementozinhos, previsibilidade, tipicidade, que a gente vai ver mais na frente. O que a gente está trabalhando agora é o conceito de dolo. E dolo, para o artigo 18, inciso 1, dolo, disse o crime doloso quando a gente quis o resultado, dolo direto, ou assumir o risco de produzi-lo, dolo eventual. Aí, turma, a primeira coisa que a gente precisa saber são as teorias do dolo. E existem 3 teorias do dolo. Existe a teoria da vontade, a teoria da representação, ou a teoria do assentimento ou consentimento. E o que é que diz a teoria da vontade? A teoria da vontade diz: vai existir o dolo quando a gente quer diretamente aquele resultado. Então, para a teoria da vontade, o dolo existe quando a gente quer diretamente o resultado. Eu, matei alguém. Eu queria diretamente matar alguém, pronto. Para a teoria da vontade, existe o dolo quando eu quero diretamente matar alguém. Vocês devem perceber que a teoria da vontade, ela abrange o dolo direto. Mas a teoria da vontade, ela não abrange o dolo eventual. E o dolo eventual, como a gente falou, ocorre quando o agente assumiu o risco de produzir o resultado. Então, disse o crime doloso quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Então, veja, a teoria da vontade, ela abrange o dolo direto. Diz que vai ter o crime doloso quando a gente quer diretamente o resultado. Mas a teoria da vontade, ela não abrange o dolo eventual. Aí veja a teoria da representação. A teoria da representação, ela diz assim: vai haver dolo quando a gente consegue prever o resultado lesivo. Vai haver o dolo quando a gente prevê o resultado lesivo. Turma, qual a diferença do dolo eventual para a culpa consciente? No dolo eventual e na culpa consciente existe a previsão do resultado. No dolo eventual e na culpa consciente existe a previsão do resultado. O que diferencia mesmo é que no dolo eventual você sabe que com aquela conduta você pode praticar o resultado lesivo, mas você assume o risco. Professor, como assim? Tanto no dolo eventual como na culpa consciente, eu sei que com aquela conduta eu posso ocasionar aquele resultado lesivo. Então, tanto no dolo eventual como na culpa consciente, eu tenho ciência que dirigindo a 180 km por hora, ou 130, como foi o caso, pelo menos de acordo com a perícia, do Thor Batista, que atropelou o ciclista, é saber que a 180 km por hora, 150 km por hora, eu posso causar um acidente. Essa situação, esse exemplo, que a 150 por hora eu posso causar um acidente, serve tanto para o dolo eventual como na culpa consciente. Porque tanto no dolo eventual como na culpa consciente, existe a previsão. Você sabe que com aquela conduta você pode causar o resultado lesivo. Acontece que no dolo eventual, você assume o risco de produzir o resultado lesivo. Você diz assim: tô nem vendo, lasque-se. A 150 km por hora eu posso atropelar alguém, eu imaginando, né? Foda-se, lasque-se quem tiver na minha frente. Se o cara passar na frente, ele morre. Tô nem aí. Isso é o dolo eventual. Já na culpa consciente, eu penso, poxa, a 150 km por hora, eu posso atropelar uma pessoa. Mas não. Eu tenho olhos de águia e eu acredito nas minhas habilidades. Eu sei que com as minhas habilidades, nada vai acontecer. Aí, de repente, o cara atropela a pessoa. E lascou. Então, enquanto no dolo eventual ele fala, lasque-se quem tiver na frente, eu vou atropelar mesmo, na culpa consciente, ele diz, ele não quer e nem assume o risco de produzir o resultado. Porque ele acredita, fielmente, ele acredita que com as habilidades dele ele pode evitar o resultado lesivo. Só que, infelizmente, ele não evita. Se ele não evita o resultado lesivo, se ele mesmo acreditando que tem tantas habilidades que a 150 km por hora ele não vai atropelar alguém, mas atropela, aí ele vai dizer, vixe, lascou, tô lascado agora. Isso é a culpa consciente. Aí voltando lá para as teorias do dolo.
A teoria da representação, então, ela vai dizer, vai ter dolo quando a gente tem previsibilidade. Ou seja, vai ter dolo quando a gente prevê que com aquela conduta ele pode ocasionar aquele resultado lesivo. Opa! A teoria da representação, ela não é tão adequada para definir o dolo, porque a teoria da representação, ela abrange tanto o dolo eventual como a culpa consciente. Porque a teoria da representação vai dizer, vai ter dolo quando a gente tem a ciência de que com aquela conduta ele pode ocasionar aquele resultado lesivo. Então, tanto no dolo eventual como na culpa consciente, o agente sabe que com aquela conduta ele pode ocasionar aquele resultado lesivo. De forma que a teoria da representação, ela vai abranger o dolo eventual e a culpa consciente. Por isso que a gente não adota essa teoria. Teoria para o dolo. A gente adota para o dolo eventual a chamada teoria do assentimento ou consentimento. E o que é que essa teoria do assentimento ou consentimento diz? Ela limita mais um pouco a teoria da representação. Então, enquanto a teoria da representação diz, vai ter dolo quando a gente prevê que com aquela conduta ele pode causar um resultado lesivo, a teoria do assentimento ou consentimento diz assim, para ter dolo, não basta prever que com a conduta pode causar o resultado lesivo. Para ter dolo, além de prever que com aquela conduta você pode causar o resultado lesivo, você tem que aceitar o risco. Você tem que dizer assim, lasque-se quem estiver na frente. Aí, a teoria do assentimento ou do consentimento, ela exclui a culpa consciente. Por quê? Porque enquanto no dolo eventual o agente assume o risco de produzir o resultado, na culpa consciente o indivíduo não assume o risco de produzir o resultado, porque ele acredita fielmente que com as habilidades dele ele pode evitar o resultado lesivo. Então, o que a gente adota para o dolo direto, a teoria do Código Penal para o dolo direto é a teoria da vontade. E já a teoria que o Código Penal adota para o dolo eventual é a teoria do assentimento ou do consentimento, onde para ter dolo não basta que o agente preveja o resultado lesivo. Para ter dolo, além de prever o resultado lesivo, a gente tem que aceitar, tem que assumir o risco de produzir o resultado. Como na culpa consciente você não assume o risco de produzir o resultado, simplesmente a teoria do assentimento exclui a culpa consciente. Então, se cair na prova, para o dolo direto, teoria da vontade. Para o dolo eventual, teoria do assentimento ou do consentimento. Dito isso, turma, a gente vai estudar agora diversas espécies de dolo. Acontece que eu só tenho 2 minutos, então eu prefiro acabar a aula por aqui e aí a gente começa a partir da próxima aula. Tchau, galera, tudo de bom.